professora Elisa Daminelli, sou professora no IFRS Campus Osório desde 2010, em outubro de 2010 eu assumi o concurso. Eu sou licenciada em matemática pela Facus, eu sou osoriense, eu sempre morei em Osório. Comecei a dar aula em Cidreira, então dei aula no litoral aqui, dei aula em Cidreira, dei aula em Bé, dei aula em Osório. E aí, enquanto eu estava dando aula nesses municípios, eu senti falta de fazer uma formação continuada, comecei a fazer um mestrado em ensino de matemática na URGS, em 2009. E aí, quando eu estava fazendo mestrado, surgiu o concurso para o Instituto Federal, e abriu o campus do Osório, o campus começou a funcionar em agosto de 2010, e eu fiz o concurso naquele ano, início de agosto. E aí passei, mas não fiquei assim logo nas primeiras classificações, demorou um tempo a ser nomeada, eu fui nomeada em outubro e a vaga era para Osório, que me deixou muito contente porque eu não queria sair de Osório mesmo, eu já morava aqui, então tudo muito tranquilo, assim. E aí depois acabei fazendo um doutorado em educação depois de ter ingressado na instituição, assim, mudei um pouco, senti necessidade de outras formações, de outras experiências, e aí fui para um doutorado em educação. Então, eu não estava acompanhando muitas notícias, assim, a gente sabia que tinha a questão da pandemia, que tinha uma doença nova, era uma coisa meio, sabe, estava lá longe, e aí a gente recebeu a notícia que vamos suspender as aulas, assim, deu uma semana de aula, 2 semanas de aula, a gente começando o ano letivo, e aí a gente recebeu aquela suspensão, acho que a gente recebeu a notícia na sexta, que a suspensão começava segunda. A minha primeira ideia é que a suspensão era 15 dias, porque foi o que saiu na portaria, eu acho, entende? Então, eu acho assim, tudo bem, a gente vai ficar 15 dias aí de molho, digamos assim, em casa e vai retornar até as coisas melhorarem. E aí passou esses 15 dias e a coisa começou a ficar muito pior, né? Começou a surgir mais casos, começou a ter mais mortes, e começou aquela coisa a ficar meio tensa e começaram a ampliar a portaria. E aí, na minha primeira ideia, eu pensava assim, tá, não, ok, é porque 15 dias realmente é muito pouco tempo, não deu tempo ainda de resolver, digamos assim, a situação. Talvez a gente fique um mês parado. Eu fui, sabe, imaginando que a coisa seria nesse desenrolar, assim. E aí, tá, passou um mês, ele chegou ao final de abril e a coisa ficando pior, né? E eu comecei a acompanhar os noticiários, comecei a ficar, meu Deus, a coisa tá muito estranha. Eu disse, não, a gente vai passar o inverno sem aula. Meu próximo ponto, já pulei lá para o inverno. A gente vai voltar de certo em agosto, porque o nosso inverno aqui é muito frio, todo mundo fica doente. Então, eu acho que é isso. A gente vai ficar, sei lá, até metade do ano sem aula, em agosto a gente retorna. E aí o tempo passando, e a gente chegou em agosto e nada. E aí eu comecei a abandonar a ideia. Eu disse, não, a gente não vai voltar mais presencial, eu acho. Nunca mais, assim. A gente vai ficar nesse lugar, assim. Foi muito estranho, assim. É muito difícil avaliar, eu não sei se a minha avaliação da gravidez seria a mesma se eu não estivesse vivendo uma pandemia, de como eu teria vivenciado as coisas. De fato, eu fiquei com muito receio, porque ninguém sabia quais eram os riscos, quais eram os problemas, então eu tinha muito medo de pegar Covid estando grávida, de ser um risco a mais, né, de ser um problema mais grave. Então, tem um aspecto assim, de um lado tem uma parte que eu diria que é positiva, que é a questão de que eu consegui ter mais tempo, estar mais tranquila, porque, enfim, a gente teve menos carga horária de trabalho naquele momento inicial da pandemia, de fato. Mas, de outro lado, tem um aspecto muito de solidão, assim, porque eu queria estar com as pessoas, eu queria poder compartilhar, eu queria ter contado presencialmente para as pessoas, ter reunido os meus amigos ou os colegas mais próximos, enfim, para poder compartilhar que eu estava grávida, ter vivido melhor esse momento. E isso não foi possível, entende? Eu não consegui fazer nada disso, assim. Eu não sei se isso aconteceu com todo mundo, comigo, quando a gente saiu, tinha uma coisa assim de a gente não conseguir separar o horário que era trabalho, o horário que era tipo, estou em casa, estou de folga, estou descansando. Essa questão do remoto, do virtual, de estar em casa, a gente se perdendo que, tipo assim, não estava fazendo só horário de trabalho, de tu estender e quando tu vê, tu está trabalhando manhã, tarde, noite, tu está sempre respondendo coisas, está sempre respondendo e-mail. E achei que teve uma invasão nesse sentido, a gente se perdeu em limitar, mas também teve uma invasão no sentido de que as coisas eram marcadas em qualquer horário, qualquer dia, como se a gente tivesse que estar sempre disponível, não importa, você tem que estar sempre disponível, se eu marcar uma reunião meio-dia, 6 da tarde, não importa o dia, o horário, porque é remoto, tu não tem que te deslocar, eu acho que a gente criou essa ideia, e acho isso complicado, assim. Quando eu tive o Francisco, isso foi um baque para mim, porque não era possível mais. Enquanto eu estava grávida, era possível. Se me dissesse assim, eles vão fazer uma reunião amanhã da manhã às 8? Vamos, eu estava aqui. Amanhã às 9 da noite. Sim. E aí, quando tu tem uma criança que depende de ti, isso não é mais assim, né? Então, não, eu não posso, as coisas não funcionam mais assim. E aí, eu precisei me reorganizar e entender que não, eu tenho que ter horário de trabalho,
e eu tenho que ter horário que é não trabalho, eu tenho que ter um horário que eu sou mãe, eu não posso estar trabalhando. Muito difícil, porque a gente eu me sentia me desgastando, sabe. Ah, era 20 minutos, 40 minutos que eu mas eu disponibilizava o tempo, eu vinha aqui e eu me sentia, assim, falando para a parede, assim, para ninguém, eles não estavam interagindo, então isso eu achei muito complicado. Acho que a gente perdeu, sabe, tem um abismo, assim, entre os alunos que a gente tinha em 2020, pré-pandemia, assim, de como eles estavam vindo, se desenvolvendo, e aí eles ficaram esses, sei lá, 2 anos, assim, esse ensino remoto, e isso criou um abismo, assim, não faltou, sabe, uma continuidade. Eu acho que a gente tem uma defasagem grande que a gente está observando nos nossos alunos do ensino médio e que vai se mostrar muito gritante aí, sei lá, nos próximos 10 anos, eu acho que a gente vai ter impacto disso, porque mesmo quem estava lá na alfabetização vai chegar com dificuldade quando chegar no ensino médio para a gente, com lacuna de conhecimento, com coisa que falhou nesse período, assim, isso não vai se resolver de um ano para o outro, e talvez a gente, enquanto instituição, tenha que pensar que estratégias a gente usa para melhorar isso, assim, né? Não dá para fechar os olhos e só deixar os alunos saírem da escola, saírem da instituição, ficarem evadindo, enfim, talvez seja uma coisa para pensar de forma institucional. Questão pensando de ordem pessoal, assim, a questão de esse meu amigo que faleceu me fez pensar muito nisso, assim, do quanto as coisas podem ser efêmeras, assim, de quanto a gente não tem controle, assim, a pessoa estava bem e tal, de uma hora para outra, né, pegou uma doença que a gente achava que ele não seria tão atingido, porque teoricamente é uma pessoa que se cuida, então é todo, né, aquele prognóstico de que, se alimenta bem, não tem problema crônico, faz atividade física, não foi isso que aconteceu. Então, pensar assim, tipo, que talvez tenha que valorizar mais, né, o momento que a gente tem, assim, o que que dá para viver, o que que dá para fazer hoje, né. E aí isso é uma coisa que eu tenho repensado, assim, não abrir mão, por exemplo, eu não tenho aberto mão do meu horário que eu fico com o Francisco, por exemplo, em coisas de trabalho, eu marco se eu acho que é viável, que é possível, né.